Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, tá dando o que falar. Realmente eu não achei que isso fosse acontecer, achei que era um zum, uma especulação. Falei aqui até um vídeo recente, né? Poxa, o Fabinho Soldado foi perguntado no Podpah se o Garro perderia a camisa 10 pro Memphis Depay e o Fabinho deu uma hesitada na hora, né? Do tipo, vamos ver, isso é uma questão que tem que ver ainda, não sei o que e tal. Eu falei, opa, achei que ele ia dizer, não, isso é uma bobagem, o nosso 10 é o Garro e tal. E aí depois a gente foi descobrindo que foi uma exigência do Memphis quando chegou, colocada em contrato. Ele chega e acho que ele veste a 7 inicialmente, depois a 94. E agora o Memphis, que é a camisa 10 da seleção da Holanda, né, quando jogava lá, gostaria de vestir a 10 do Corinthians. Só que a 10, até então, tinha um dono. E um dono que em muito tempo, olha, desde de Jadson talvez, não fazia jus a vestir a 10 do Corinthians. Porque a 10 é uma camisa simbólica, né, gente? A 10 é a do craque do time, é o cara que faz o time jogar, é o cara da bola parada, do pênalti, da cobrança de falta, da meia armação, da finalização. Lembrou, obviamente, né, no imaginário do torcedor, mesmo sem grandes títulos, né, o que o craque Neto fazia, né, com a perna esquerda e a camisa 10 às costas, sendo protagonista do Corinthians. Então, provavelmente isso mexeu com o imaginário do Corinthians, até porque nos últimos anos aí, né, o Roger Guedes acabou usando a 10, ele não era um 10 de ofício, né, era o 10 porque, enfim, era o craque do time. O Matias Rojas, então, nem se fala o que esse maluco fez com a camisa do Corinthians. Então, quando o Garro assumiu a 10, começou com a 16 e botou a 10, e sempre tem aquela história, né? Putz, será que ele vai bem? E aí ele foi melhor ainda do que com a 16. Ele já estava bem com a 16. Com a 10 ele explodiu. E aí ela ganhou uma simbologia nova. De repente vem essa história que a gente não consegue entender da onde os caras tiraram de que, sei lá, o Garro tem que perder a 10 pro Memphis Depay. A questão é que não é só isso, e o marketing do Corinthians está trabalhando de uma forma muito interessante, até eu diria, de condução das coisas. Não é o Memphis apenas que vai ganhar a 10. Rodrigo Garro, a partir de agora, será o camisa 8. E sabemos, eu e você, a importância que tem a camisa 8 na história do Corinthians. Inclusive a rede social do Corinthians nas últimas horas começou a postar alguns célebres jogadores que vestiram a 8 e honraram essa camisa espetacular. Luizinho Polegar, o Renato Augusto, e daqui a pouco vai aparecer aí no Instagram do Corinthians Paulinho, Basílio, outros tantos que eu estou esquecendo agora, e o maior de todos, o grande Dr. Sócrates. Então a camisa 8 é muito simbólica no Corinthians, isso é um fato. E ok. Acho que estão tentando nos colocar para que a gente enxergue de uma forma mais positiva, mais interessante. Olha o copo meio cheio. Tá bem. Não é só o Memphis que ganhará a 10. Rodrigo Garro ganhará a 8. Mas o 10 é o craque do time, concordo? E a 10 ela já estava muito bem representada. Não é que o Garro não estava jogando, sei lá, ou ela estava meio, né, num jogador X, meio aposentada, meio escanteada. Não. A 10 estava muito bem usada. E aí, de repente, você cria um factoide aí desnecessário. Porque vai que o Garro se incomoda. Aparentemente não, tá? O Garro é um cara muito tranquilo, a gente sabe, e pelos bastidores, por tudo que eu tô vendo, a condução das coisas tá sendo muito bem feita, muito bem feita. Mas tomara que não tenha nenhum problema assim de melindre, né? Mas ele era lateral esquerdo e foi improvisado, né, pelo técnico na Copa São Paulo para jogar de zagueiro do lado esquerdo. Foi responsável pela assistência do gol do Denner, que abriu o placar na final da Copinha. Infelizmente o Corinthians tomou a virada, mas ele dá o lançamento, o Denner corta e faz o gol. Você vai se lembrar. Eu já tenho falado sobre ele aqui no canal, gostei muito dele contra o Grêmio, não gostei no jogo contra o São Paulo, apesar da assistência. Enfim, não dá para a gente ter uma definição, mas é um valor, né, que dá para comprar e tem que comprar, né? O jogador está emprestado ao Corinthians até o próximo dia 28, então tem pouco tempo aí, né, até o último dia desse mês. Para exercer a compra em definitivo, tá, ele pertence à União Suzano. O Corinthians tem que desembolsar R$2 milhões, tá? Conforme estabelecido aí no contrato de aquisição. O valor é referente a 70% dos direitos econômicos do atleta, que já extrapolou a idade para atuar em categorias de base,
Então ele teria já que ser contratado e ir para o profissional. Se o Corinthians vai fazer a compra, vai exercer o direito de compra, então é reforço para a zaga sendo contratado do time de cima, o nosso querido Caio Garcês. Você gostou dele? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário e o seu like. O Gustavo Henrique deve voltar ao Corinthians na próxima semana, tá? Ninguém passou para você até hoje um prognóstico, eu estou passando. Como eu já havia feito com o Garro e faço com todos os outros jogadores, eu sempre estou informando você na temperatura certa. O Gustavo Henrique deve voltar na próxima semana. O Michael ainda vai demorar mais um pouquinho. O Corinthians está trabalhando todos, na verdade, como eu já falei, né, para o jogo, né, contra a Universidade Central, né, jogo importante na Venezuela, Caracas, pela pré-Libertadores da América. Por isso, eles não retornam, né, que se recuperam de lesões, Gustavo Henrique, lesão muscular, o Michael, né, recuperação de uma cirurgia ligamentar no joelho. Então, essas são as informações. O Garro foi aquilo que eu falei ontem para vocês, está 100% recuperado fisicamente. Vai depender do Ramon, né, se ele vai querer escalar o Garro no derby, né, é um jogo pegado para ele voltar, tem risco de lesão muscular, sempre tem, e tem a questão também de ser torcida única e ter aquela questão, né, do emocional, tudo que o Garro passou, não sei se ele pode receber algum tipo de provocação. Eu não trouxe, tá? Eu não trouxe para vocês a garantia se ele vai jogar ou não, porque eu estou gravando esse blend aqui às 4 horas da tarde, o treino vai começar às 17. Então acredito que no Café da Fiel, às 19 horas, eu aguardo você ao vivo, já vou ter informações em relação ao time, como eu sempre tenho passado e acertado todas as escalações, se é reserva, se é titular. Então aguardo você no Café da Fiel às 19 horas para te falar sobre isso, tá certo? Deixa o like aqui e comente nesse vídeo. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Memphis Depay foi condenado, cara. É complicado, né? Condenado à prisão por dirigir bêbado em Mônaco. Isso, né, é algo que tem sido noticiado aí na imprensa espanhola, na imprensa também francesa. Ele foi condenado a 4 meses de prisão suspensa pelo Tribunal Penal de Mônaco por dirigir embriagado em agosto de 2024. A pena só será aplicada caso o holandês quebre determinadas condições, como, por exemplo, cometer um novo crime. A informação é da TV francesa RMS Sport, tá? O jornal Marca também deu a mesma coisa. O Depay não compareceu ao julgamento, também foi condenado a pagar a multa de 9 mil euros, 54 mil reais mais ou menos. Está proibido de dirigir no Principado por 2 anos. Não vai dirigir em Mônaco, né? O jogador tem 2 semanas para recorrer da decisão. Agora, o mais interessante, cara, que eu achei que o Memphis realmente é diferenciado, foi a postagem que ele fez, né, que ele divulgou nas redes sociais, pedindo desculpas pelo ocorrido e assumiu total responsabilidade sobre o caso. Cara, eu vejo vários jogadores já vindo nesses 20 anos de carreira, sempre tem uma desculpinha, ninguém nunca... a verdade nunca é o on, a verdade muitas vezes é o off, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Eu vou abrir aspas para o Memphis. Ele errou, né? Se beber não dirige, a gente sabe disso. Enfim, a gente tem até um exemplo aí no próprio Corinthians, um exemplo triste. Mas olha só a humildade do cara. Olha só, vamos ler aqui. Deveria ter entrado em um táxi, né? Mas não fiz. Gostaria de pedir desculpas e assumir toda a responsabilidade pela minha ação, tá? Ele disse aqui, no final, né, do texto, em que ele pede, né, no final do texto, em que ele pede desculpas, né, pelo ocorrido, né? Se você for ler a nota toda, gostaria de vir aqui pedir desculpas. Olha só, já começa assim. No verão passado, durante minhas férias em Mônaco, eu cometi um erro e decidi dirigir para casa depois de beber alguns drinks em um restaurante. Deveria ter pego um táxi, mas não fiz. Então, venho aqui pedir desculpas e tomar total responsabilidade da minha ação. 2024 foi um ano de lições e eu definitivamente aprendi uma desse caso. E em 2025 seremos melhores, publicou o Memphis Depay. Então, você vê, né, como o Memphis ele é
diferenciado. Tá? No ocorrido, o atacante holandês foi pego pela polícia dirigindo de forma imprudente, foi encontrado com 0,1 de álcool no sangue do jogador, equivalente a pouco mais aí de 2 gramas por litro de sangue. Logo no dia, o Memphis admitiu que havia ingerido bebidas alcoólicas e pediu desculpas, tá? Então, cara, é um cara extremamente diferente. Errou, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Mas, graças a Deus, não aconteceu mais nada de grave. E o cara vem com humildade, não vem com desculpa, vem falando a real. É assim que tem que ser. Deixa eu